Inúmeros textos aqui falando sobre isso, muitos questionamentos, muitas pessoas perguntando. Realmente está confirmada a informação, a empresa simplesmente retirou os ônibus de Birigui, como foi falado, foram levados para Olímpia, segundo a informação que nós temos, e a cidade está realmente sem o transporte coletivo. Tem uma nota da prefeitura falando sobre o assunto, já fizemos menção da nota, a prefeitura diz que vai tomar as providências judiciais, mas também está procurando uma licitação, um chamamento de emergência, alguma coisa, para que a cidade não fique por muito tempo sem transporte coletivo. Não sabemos por quanto tempo essa situação vai durar. Nos textos que ficaram para trás ontem, tinha um falando sobre isso. Lá do bairro Atenas, faço um apelo ao prefeito em nome da cidade e moradores, dependo do coletivo para trabalhar todos os dias. E fiquei sabendo, olha, foi mandado ontem para a gente, que os ônibus estão parando a partir de 4/3, pararam um dia antes, né? A partir do dia 3. Então, ontem a gente ficou com esse texto para trás. Vamos aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar desta situação. Mais um problemão aí para a administração, a gente vai estar acompanhando. Vamos atualizar você sobre todos os fatos. Também ontem ficou para trás uma reclamação que veio com foto para a gente. O Leandro vai colocar aí, olha. Está pedindo ajuda, segundo a moradora aqui, a casa em frente com a dela está largada, muito mato alto, né? Porta de vidro aberta, marginais à noite. Ela está pedindo que seja feita a limpeza, né? Diz que matou escorpião, estão invadindo as residências, dono não aluga, não vende, não cuida, roubaram hidrômetro, não tem água, o dono não aparece, está pedindo para fazer alguma coisa. É aquilo que já foi falado, o Wesley já falou aqui, não se pode entrar na casa. É uma questão, na minha opinião, a pessoa aí que está, os vizinhos estão bastante incomodados, procurem o Ministério Público. Tem que ser direto com o Ministério Público para que alguma coisa possa ser feito. Isso ficou para trás ontem, a gente não conseguiu colocar no ar. Também ontem ficou para trás a questão de vacinas. Gostaria de saber onde as crianças de 9 anos estão tomando a segunda dose da vacina, Wesley. Hoje a vacinação está acontecendo ali no Santo Antônio e também na UBS do Colinas, no período da manhã, então até o meio-dia. E aí para o pessoal que quiser se programar no sábado, aí tem o drive-thru. Na verdade é quarta e sábado o drive para todo o pessoal. E agora o número tende a aumentar, Valmer, porque a distância da primeira e segunda dose para as crianças é menor. Tanto a Pfizer como a Coronavac, entre 20 a 50 dias, então os pais já têm que ficar atentos em relação a isso. Tá certo, então tá feita a explicação. Tem um comentário aqui sobre a questão do transporte coletivo, nós já falamos, mas dá para falar. O transporte coletivo em Birigui comparado com o de São Paulo, você pega um ônibus e percorre vários quilômetros. São Paulo, por exemplo, ele fala que a linha Penha-Lapa, são extremos lá. Aqui se percorre um bairro por esse valor absurdo, que agora passou para R$ 4,75. Cidade Jardim ao centro não chega a 2 quilômetros. O problema, sabe qual é? Eu estava pensando nisso aqui, né? Por que você consegue fazer mais barato com um percurso maior em São Paulo? Pelo volume de pessoas. O volume de usuários é muito maior. Então você tem uma circulação maior de pessoas, consequentemente você consegue um valor menor. Só para poder fechar, né, essa questão, porque tem mais gente falando aqui da questão dos ônibus, é o seguinte: talvez um caminho, né, e a gente fala isso pensando no município, aqui ninguém é político, graças a Deus não temos partido político,
mas a gente visualiza os problemas da cidade, talvez Birigui vai ter que entrar aí num caminho de muitas outras cidades. A própria municipalidade assumir o transporte coletivo, como acontece em várias cidades. Penápolis, assim, Penápolis, né? É porque eu vejo da seguinte forma: hoje o transporte público, muito mais do que no passado, é social. As pessoas que usam o transporte não é porque ela quer, porque ela precisa, ela não tem uma moto, ela não tem um carro. Então, cada vez mais é algo social. Então, Penápolis, por exemplo, não sei como funciona, mas os ônibus são da prefeitura, os motoristas são contratados. Eu não sei se é a questão do visualizar o lucro, mas como você falou no primeiro bloco, quem sofre muito na cidade são as extremidades, quem mora no Margarete Vargas, Portal da Pérola. Então, é preciso pensar nesses moradores. Eu fiquei imaginando hoje de manhã esse pessoal sendo pego de surpresa, como que vai trabalhar? Quem tem uma bicicleta, quem tem uma moto, se vira e quem não tem nada. Então, realmente é uma situação muito difícil. E outra coisa, estão dizendo aqui pra gente interessante. Agora, né, como é que vão pagar R$10 aí a corrida? Agora vai entrar em ação os mototaxistas e o pessoal do Uber. A pessoa diz assim, olha, trabalho de segunda a sábado. Como é que fica a minha situação? A quem recorro? Quem vai me ressarcir? É o morador do Atenas que trabalha numa loja que tem aqui pertinho do terminal rodoviário. Se você vir a pé do Atenas pro terminal rodoviário do Morumbi, amigão, é longe, hein? Ah, amigão, você tem que ser bom de perna para fazer 1h30 aí. É um baita de um problema. É longe. 1h30, né? Como é que você faz? O morador tá dizendo. É aquilo que você sempre fala, como é que é do povo aí? Só no nosso, ó. É a situação. Só no nosso. O problema é o seguinte, é um baita de um problema, essa questão do transporte urbano. Não é o problema desta administração. É um problema que se arrasta ao longo de muitos e muitos anos e culminou, infelizmente, com a cessão dos trabalhos, evidentemente, nessa administração. É um problema bastante forte para o nosso prefeito administrar, não vai ser fácil, é um metabolismo complicado, porque a gente está sabendo, nós sabemos que a situação financeira, porque passa o brasileiro, é difícil, e não é diferente com o município. O município é a maior empresa de uma cidade, e as empresas estão em penúria, e o município não foge disso. Então é um problema muito sério, Valmir, até porque você falou um assunto importante. Por exemplo, você tira a pessoa que mora lá no Portal da Pérola. Se ela tiver que trabalhar aqui próximo ao estábulo, aqui próximo do terminal... Aqui perto de nós, 9 de julho. Como é que ela vai fazer? É 1h30 a pé, com uma é uma travessia boa. longa. E para uma empresa administrar isso também é difícil. Porque você vai com pneus, você vai ter motorista, você vai ter a defasagem o petróleo, enfim. Você tem os encargos sociais, que é um valor absurdo em cima da folha. Rapaz, é um negócio que demanda, não é fácil para resolver. É um pepino bastante difícil de ser descascado. Eu sei que vai colocar a administração pública numa saia justíssima, porque não é fácil administrar, porque com dinheiro é fácil você administrar. Agora, sem dinheiro, amigo, é complicado. Ah, tá feio. É complicado. Eu não sei como vai ser equacionado isso. É um estudo muito profundo, muito complicado. É difícil, é difícil. Quando a cidade é menor, às vezes fica mais fácil, porque o itinerário é mais curto. Agora, Birigui, meu amigo, cresceu muito. Você imagine, por exemplo, um cara que mora no Jequitibá. Depende de um coletivo para ir, não sei muito longe não, no Jequitibá para ir no centro. É longe. É complicado, velho. É longe. E se o cara fica doente à noite, como é que faz? A gente já não estava tendo transporte duro, coletivo a gente à noite, pensa nem dos final dois de lados. semana. Você pensa do lado administrativo e pensa do lado do usuário, do dependente daquilo ali. Não é fácil, não é fácil. Ó, vamos esperar, quer dizer, não tem outra coisa a fazer, a prefeitura vai se virar nos 30 aí para poder fazer um chamamento emergencial, alguma coisa do tipo, eu não sei como é que é o termo jurídico aí, para que se coloque, né, em caráter emergencial, aí você tem por 6 meses para se preparar um chamamento, uma licitação, não sei como é que é o termo, sobre esta situação, a gente vai ficar aguardando aqui. Mudando um pouquinho de assunto, bom dia, minha reclamação é sobre aquela pessoa que fica, adivinha, sentada nas calçadas no centro da cidade, próximo da lotérica. Ali passam muitos idosos, crianças e mulheres
O que é que vai ser feito dessa situação? Nós já falamos umas 80 vezes aqui sobre isso. Não dá mais para falar nada. A gente não tem condições de falar absolutamente nada em uma situação, mais uma que reflete o caos social do nosso país. E a gente precisa lembrar que Birigui também está no contexto social do Brasil. Miséria, desemprego, gente abaixo da linha da pobreza, né? Este é um quadro real do nosso país. Isso é o que dá para dizer. Você tem algum áudio aí? Tem, são dois, Valmir. O primeiro deles é sobre o Margarete Vargas. Você comentou até sobre essa questão de mato alto, sujeira, e nós temos um áudio. Então vamos lá. Isso. Bom dia, Valmir. Que é Stephanie do Margarete Vargas. Eu queria que vocês dessem uma atenção para a gente aqui do Margarete, né? Entre a Justino Fernando Cagliari e a Fernando Nunes. Tá uma bagunça, um mato alto, tem criança, pessoas que não têm senso, jogam lixo, né? Então, de um jeito incomoda a gente por causa, né? Da sujeira, o fedor, sabe? O cheiro, o mau cheiro. Esse assunto é mais um para botar na conta lá do nosso amigo. É complicado. Né? Botar muito complicado. agenda. O negócio é agendar para atender a população. Então a gente faz um apelo aí para que seja agendado. Margarete Vargas, coloca na agenda aí que está precisando de uma aparição por lá urgente. E o outro? Na verdade é uma lotérica que a pessoa fala sobre o distanciamento que as pessoas não estão fazendo. Que já não existe mais, não, né? Não, esquece. Vamos lá. Oi, bom dia. Aqui é o Aloysio. Tô acabando de sair da fila da caixa aqui do Bandeirante, onde a gente paga as contas. Infelizmente, filho, tá uma pessoa embolada em cima da outra e a demarcação do chão acabou. E eu perguntei pra moça lá, ela falou que tá normal isso aí agora. Alô? Tchau, tchau. Meu amigo, vai a vida, como diz, vida que segue, né? Vida que segue, porque olha, você perceber, claro, evidentemente que o noticiário da grande mídia tá voltado pra guerra, a gente sabe disso, mas a covidona velha ficou um pouquinho do lado, né? Já passou, né? E agora é o seguinte, quando entrar em abril, mais um mês aí, começa pra valer a campanha. A gente já tá vendo as carinhas deles na TV, né? Já estão aparecendo com aquela carinha lambida, com aquela tomando caldo de cana e comendo pastel. Rapaz, tem uns agora que estão tomando estomazil desde cedo para eles saírem em campanha. Pensou? Pega aquela criança toda suja, melequenta, a tiazinha chama para tomar um café, aquela xícara que tem a borda suja 3 meses, o tio quer que você toma caldo de cana, outro quer que você come pastel. Aquelas caras lambidas, né? Eles estão começando já, e já estão se aparecendo aí na televisão, e é o que a gente vai conviver com isso a partir de agora. Porque o problema da Covid, que é um problema sério, já está de lado, já ficou de lado, né? Evidentemente que a gente sabe que alguns países já não tratam mais, né, a questão da pandemia como pandemia, uma endemia. O Reino Unido, por exemplo, aboliu máscaras e todo o regramento que é do governo. Agora cada um faz o seu próprio regramento. Tá com gripe, vai para casa. Passou a gripe e volta para o serviço. Vida que segue, a gente não pode falar muita coisa, porque cada hora eles falam uma coisa diferente, né? Você tomou a primeira dose? Tomou a segunda? Tomou. Já tomou a terceira? Prepara para tomar a quarta. E é assim que vai, né? A única notícia boa no meio de tudo isso aí que a gente tem é que lá a Fundação Oswaldo Cruz, né, no Rio de Janeiro, está produzindo vacina com material totalmente nacional. Não precisa mais de insumo da China. Essa é a notícia boa, que a gente espera que aconteça com o Butantan também. A mesma forma, a Fundação Oswaldo Cruz no Rio e o Instituto Butantan em São Paulo. A Fundação Oswaldo Cruz não é do Bolsonaro e o Butantan não é do Dória. Não é nem do Dória nem do Bolsonaro, porque é muito fácil, né? Sentar aí, subir a carça, apertar ou larga e fazer propaganda em cima disso. Mas nem o Butantan é do Dória, não é, nunca foi, e nem a Fundação Oswaldo Cruz do Bolsonaro não é e nunca foi. Isso é patrimônio nacional, né? É do Brasil e dos brasileiros. Então, assim como a Fundação Oswaldo Cruz já conseguiu, a gente torce para que o Butantan também consiga. E que não haja, né, essas questões políticas que muitas vezes os dirigentes desses órgãos tão importantes acabam deixando prevalecer. Tá certo, Carlos Alberto? Dito tudo. Eu Dito fico quieto. tudo. Você não vai falar nada? Eu não. Chama o WhatsApp, o número. Grita aí o WhatsApp. Chama, Você sabe lembra? o número? Acho que eu esqueci. 991330852.
Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical FM. 18 99133 085